É uma alegria, né? Todo segundo domingo do mês nós temos o privilégio de termos nossos pastores, nossos líderes aqui conosco para ouvirmos a parte do Senhor, e hoje vamos participar da mesa do Senhor também. Então, uma noite de festa, amém, queridos? Então, tuas mãos para cá. Amém, Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a vida do Teu Filho diante de Ti, que a Tua boa mão esteja sobre ele, conduzindo nesta hora, onde a palavra será ministrada. Ó Deus, é a porção que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós abrimos o nosso coração para receber. Usa o Teu Filho como instrumento em Tuas mãos, que ele seja apenas um instrumento para trazer o Teu coração para nós nessa noite, Pai. Estamos abertos a ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Por isso oramos, abençoamos a vida do pastor Marcelo, pastora Deise, a sua casa, a sua família, o ministério, a igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Quem está feliz com o pastor Marcelo, a pastora Deise aqui, dá um glória a Deus aí. Você pode aplaudir ao Senhor para abrir nossos pastores. Amém. Está com saudade da pastora Deise aqui também, né, irmão? Estamos aguardando a vinda dela aqui, né? Quem sabe esse mês ainda, né, pastora Deise? Olha direto. Domingo que vem aí, talvez a pastora Miriam. Domingo que vem, pastora Miriam? Está na bênção? E o último domingo estava ali a Marlúcia, mas se a pastora dele vir, eu creio que a Marlúcia nem até cede. Você vem, pastora Deise? Último domingo? Último domingo é que dia? Eu não sei. Olha, viu a agenda, né, irmão? A gente chamar a pastor assim, queima-roupa não pode. A gente vai confirmar. Se você não puder, não tem problema, que a Marlúcia está no gatilho ali, ela não vai fugir, não. Se não for no domingo de carnaval, velho, porque domingo de carnaval eu estou retiro. Ah, tá. É domingo já de carnaval? Esse domingo agora, no final do mês, gente? Não, né? O último domingo. Dia 20? É 28 de quê? Janeiro começa carnaval. Ah, é? Ah, dia 2, né? Ah, domingo dia 2 que é o período de carnaval, né? Tá bom, mas a gente comunica essa semana ainda aí, tá, Marlúcia? Mas fica em alerta também. Você já está em alerta uns 2 meses, né, irmã? Mas a gente pega na cor. Amém, querido? Amém. Graças e paz, queridos. Amém. A gente vai observando, né, na fala aquilo que a gente consegue perceber que Deus está fazendo, que Deus está conduzindo. E eu achei interessante a fala aqui do Marcão, quando ele diz que a ideia é sempre uma ideia, não com imposição, que a gente não trabalha assim, a gente está sempre falando isso para a gente não cair no esquecimento, né? Para não nos tornarmos essas pessoas, né, que opressoras da fé. Existem opressores da fé, né? Mas não é uma fé, aquela fé legítima, não, é uma outra coisa. Mas é interessante a gente pensar, quando Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam juntos em tudo. Guarda isso para você. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, enfim, eles estavam juntos em tudo. Sabe, e todos os dias eles estavam ali com propósito, eles estavam juntos. Esse é o alvo da igreja, é essa igreja que consegue entender isso, mesmo que você em alguns momentos não poderá fazer parte, estar presente, porque você estuda, trabalha, a gente não está falando algo que é além disso. Mas eu e você podemos vir, podemos estar, fazer parte, devemos entender isso como uma resposta, como bênção de Deus. Amém? Eu tenho, nesses dias, eu tenho assim, muito estado atento dentro de uma projeção de que, dentro dessa visão que o Senhor tem nos dado para esse ano, né, o ano de novas construções, eu entendo, um papelzinho de visitante, não sei o que dava lá, vai ficar caindo aqui, de que o Senhor, ele sempre, a gente vai ver sempre o Senhor, nosso Deus, ele falando conosco acerca da necessidade de termos acesso à palavra e sermos homens e mulheres que têm a palavra de Deus. E isso a cada dia se confirma para mim, eu prego isso e quero falar aqui nessa noite sobre isso, de que uma mente saudável, uma vida saudável, um corpo que atende, um corpo que tem um comando, não é um corpo desgovernado, mas um corpo, uma existência com propósito. Mas ele parte de uma mente renovada, uma mente sã, uma mente boa,
Mas que mente é essa? Porque é inteligente? Não, isso ainda está no âmbito natural. Mas uma mente que se permite a intervenção de Deus diariamente. E como é que isso acontece na prática? Quando eu absorvo a palavra, quando eu tenho a palavra. A gente vai estar conversando sobre isso no outro momento. A gente está querendo, hoje pela manhã eu falei com os irmãos, não quis fazer essa pergunta aos irmãos porque fiquei preocupado de ser um quanto assim, sabe, sei lá, causar uma impressão, né, de perguntar assim, quanto tempo, você não responda por favor, em nome de Jesus, quanto tempo vocês vivem, quem é que vive aqui 24 horas por dia? E só alguns? Quem é que vive 24 horas por dia? Opa, todo mundo está vivo? Todo mundo vivo aí? Amém! Senão ia ficar preocupado agora, hein, Marcão? Mas observe, nessas 24 horas, tirando o tempo de sono, de descanso que a gente tem, mas tempo útil que eu digo em exercício, atividade, quanto tempo nós gastamos, investimos, melhor dizendo, na leitura da palavra, no a sós com Deus, no tempo com Deus? Eu quero que você pense nisso. Sabe, a gente já pensa na segunda-feira naquilo que tem que fazer, preparar. Hoje é domingo, se bobear, chega em casa, já prepara já muita coisa para amanhã. Mas engraçado que nessa preparação, nessa preocupação diária nossa, constante, a gente não consegue ter 40 minutos. Eu não quero aqui estar te dizendo o tempo para você não. Só estou dizendo, olha só, tirar 40 minutos todos os dias para a gente ter um tempo de oração, para falar com Deus, para orar, para ter acesso à palavra de Deus. Olha só que dificuldade. Eu não sei qual é o seu tempo, mas para pensar nisso. 40 minutos. Parece que é uma coisa, sabe por quê? Porque nós estamos cheios. Mas é engraçado que, isso eu estava aqui nesse momento de louvor, isso veio na minha mente de falar assim, nós estudamos, nos preparamos, trabalhamos para alcançar algumas coisas, para ter acesso a isso, aquilo. Quem está querendo fazer um concurso aí, né, está estudando, está cepando, né, ralando dia e noite, cursinho, preparatório, tudo. A gente, engraçado, a gente faz tudo isso para ter um diploma, para ter uma vaga, para ter um espaço, para ter um trabalho, para ter alguma coisa. Mas nós não nos dedicamos a essa palavra que justamente que nos mantém vivos e com qualidade de vida, porque ter a palavra é ter qualidade de vida. Então, por que eu não consigo investir na vida? E investir na vida significa estar cheio de Deus. Permitir que Deus seja Deus em mim todos os dias. Porque Ele, mesmo habitando, estando dentro de mim, Ele pode não ter acesso a tudo dentro de mim, porque eu não permito, porque eu não dou tempo, eu não dou espaço para Ele. E aí a gente usa, Senhor, encha-me, sim, aí eu até entendo, quando a gente fala do encher, é porque Ele está dentro, mas Ele não consegue alcançar tudo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, dentro do tema, né? E aí eu estou batendo nisso bastante, dentro da visão que Deus nos deu para esse ano, e quero te encorajar a você pensar nisso, a você colocar isso, quando a sua mente tentar te colocar assim, fazer uma reforma, restaurar alguma coisa, tu esquece isso, tu vai numa outra pegada, fala assim, é construção nova, porque são novos valores, sabe, esse caminho já conhecido, a gente tem que mudar esse caminho e traçar um novo caminho que o Senhor está nos dando para esses dias. Não tenha medo, invista, parta para dentro. Sabe, eu brinco às vezes, se liga o trator espiritual e vai para cima mesmo, não fica olhando para nada não. Às vezes a gente vai ficar, na hora fica com medinho de perder uma coisinha aqui ou ali, mas se ficar com essa coisinha vai te atrapalhar. Essa coisinha atrapalha. E às vezes a coisinha tem que ser removida para que realmente novos valores, novas coisas aconteçam. Então abre tua Bíblia comigo em João capítulo 6, no versículo 63, e aí a gente colocou aqui, transformados pela verdade, né? E a gente vai falar sobre isso aqui, porque só através de uma transformação pela verdade, ou seja, pela palavra, é que eu teria acesso a novas construções. Realmente, porque se não for pela palavra, se for pelos modelos que eu tenho seguido nesses dias, eu vou estar correndo risco de fazer as mesmas coisas com os mesmos valores. E é só uma questão de tempo, eu vou me decepcionar, porque na verdade eu não mudei nada.
Eu não criei nada no sentido de não ter nada novo. E é necessário, é um tempo para isso. Essa é uma mentalidade da gente quando fala aqui, gente, precisamos de estar juntos. Opa, eu tenho que começar a trabalhar isso, eu preciso de valorizar isso. Como eu falei, é algo que transcende a questão de simplesmente você ser obrigado. A gente não quer nunca entrar por esse caminho, porque esse não é um caminho de Deus. O caminho de Deus é um caminho de entendimento, é um caminho onde quando você entende, você fala assim, Senhor, eu quero isso. Sabe, o Senhor não mandou aquela mulher samaritana ir lá para a cidade pregar, falar nada para ninguém, mas ela entendeu que existia uma necessidade, porque ela foi alcançada na mente. A mente dela foi tocada, o céu desceu, invadiu aquela mente ali com muito amor, e ela, quando ela fala assim, caramba, vai ter um raio-x de mim, uma ressonância, sabe, de toda a minha vida, não deixou nada, e eu agora, ela foi lá e falar, olha, eu achei, sabe, ou seja, eu tive acesso à vida. Então, diz assim, João capítulo 6, no versículo 63, e a gente vai fazer um comentário rápido aqui, diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Esse momento, esse contexto, só para a gente ganhar tempo, é esse momento que relata que em algum momento, quando Jesus estava ali colocando e instruindo os seus discípulos e falando com os seus discípulos dessa verdade necessária para a vida deles, a Bíblia diz que no meio do caminho, alguns ali, por exemplo, no versículo 66, desde então muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Irmãos, eles não estavam andando com Marcelo, eles não estavam andando com Marcão, eles não estavam andando com o Hélio, com a Kelly, com o Marcelo, com o Joaquim, não, estavam andando com Jesus. A Bíblia diz que eles voltaram. Então o problema não era no mestre, o problema não era, porque era o mestre que ali estava, não era eu, de repente andando comigo, pô, me decepcionei, pastor Marcelo, não dá mais para caminhar, pô, mas era o mestre, fala assim, era o mestre. Era o mestre. O verdadeiro, estava ali, o texto diz que, e dizia, desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha só, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. A palavra, essa palavra verdadeira, essa palavra de vida que a gente precisa de ter, que a gente precisa de observar, que a gente precisa de sair desse nível, de ser apenas alguém que busca, alguém que tem um conhecimento, a gente vai falar sobre isso. Então, como eu posso hoje estar desejoso e atento a novas construções, quando eu não permito que essa palavra libertadora, e a própria Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou seja, eu preciso de ter uma mente liberta, uma mente tratada, uma mente adubada, uma mente aberta para que as revelações do Senhor, ou seja, as ministrações do Espírito Santo possa ser eficaz na minha vida. Isso vem a produzir em mim agora uma visão diferente, eu passo a ter uma visão diferente, eu passo a ter um entendimento diferente, eu passo a ter uma fala diferente. Então, quando eu começo a me equipar com o poder dessa palavra, eu agora vou gerar um resultado diferenciado, porque nós temos escutado muitas coisas, e entendam, sabe, dentro de toda essa colocação aqui, isso, porque diz no 60, muitos pois dos seus discípulos ouvindo isso disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Eu tenho certeza que Jesus não estava massacrando ninguém, Jesus estava falando aquilo que eles precisavam de ouvir. Irmãos, nós somos confrontados, porque a nossa mente está sendo trabalhada para a gente ouvir qualquer coisa, absorver um monte de coisas, mas a Bíblia também diz que nós devemos ouvir, mas reter aquilo que é, e o que é bom é a vontade de Deus, boa é a vontade de Deus. Então, se aquilo que eu escuto tem base na palavra, eu trago a palavra e a palavra prova, eu tenho bênção de Deus ali. Eu preciso de fazer essa conexão, eu preciso ser inteligente a esse ponto, de não ficar ouvindo. A gente está ouvindo hoje aí muitas falas, tem muita gente falando, muita coisa. Hoje estamos vivendo um tempo de especialistas da fé. Tem muita gente usando o público para ensinar muita gente, querer assim, fazer assado. Eu te digo, basta você ter vida com Deus, basta você ter a palavra, basta você deixar que a palavra entre em você,
que a palavra, que você venha assimilar a palavra, a gente vai falar sobre isso aqui. Então eu preciso de ter esse entendimento. Então guarde isso para você. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quando Deus fala, as coisas mudam. Eu preciso, de entender isso. Essa semana, na minha meditação diária, eu já contei aqui que eu tive um problema lá no Detran, não sei o que, já contei essa história rendeu e encerrou agora esses dias. Rapaz, nunca vi história para render. Mas a cada momento a gente vai vendo de que a gente fica preocupado, porque as coisas às vezes não estão acontecendo, porque a dificuldade, como a gente, o deserto que se apresenta, a dificuldade de escassez, uma falta de resposta, a gente fica achando que tudo isso é final, mas na verdade tudo isso serve para a glória de Deus, tudo isso está sob comando e controle de Deus. Aí eu fui mais uma vez agora, essa semana passada, eu fui ao Detran. Quando eu chego lá, encontro a menina que é chefe supervisora lá, e aí eu tinha na minha meditação, na parte da manhã, quando eu saí, eu fui assim, eu entreguei literalmente o gordinho, falei assim, Senhor, eis-me aqui, entrega. Quando tu vai para o Detran, nesse lugar, tu tem que entregar, que senão tu é torturado, Você é torturado. Aí eu fui igual aquela ovelha para o matador. Quem me via assim pensava assim, o pastor Marcelo é um anjo, quase. E fui eu para lá, mano, vocês não têm ideia, fui chamado logo, abri o shopping, eu já estava ali, peguei a senha número 3, mas o 2 não apareceu, 3, sou eu mesmo, então fui o segundo, fiquei 2h30 sentado esperando. Para completar, o atendente falou assim, seu Marcelo, me desculpa, eu errei aqui, ele errou, errei aqui um negócio, mas eu já estava por conta do Espírito Santo, não do Marcelo, eu já estava na boa, e Deus tinha me dado uma palavra, Deus tinha enchido meu coração, Deus tinha falado comigo, eu fui assim, sabe? Aí quando eu olhei, falou uma senhora, uma jovem senhora, aí quando ela me viu, ela falou assim, tudo bem que o senhor lembrou, aí eu falei assim, eu tenho uma palavra para você. Aí quando ela chegou assim, eu falei assim para ela, guarda isso para você. E o cara está ouvindo, e o que errou é o tal do Moisés, só tinha gente, Moisés, lá, Aí eu falei assim, ela chegou perto e eu falei assim, pedi, dar-se-vos-á. Ela falou assim, quando o senhor vem aqui, o senhor sempre deixa uma bomba, Então, eu não fui na condição, eu não estava pregando ali para nos tornarmos pedintes, mas aquela hora era uma hora de que a gente precisa, que a nossa mente saudável precisa de entender que quando esse pedir, eu posso entender como o profeta, como alguém que abre a boca e profetiza. Não o pedinte simplesmente que eu quero isso, quero aquilo, não, mas alguém que agora, sabe, tem uma posição de trazer o céu a essa terra e fazer a diferença. Então existem esses momentos que Deus está trabalhando com a gente fica às vezes lutando, querendo muitas coisas, quando Deus já fala assim, pedi, dar-se-vos-á. A gente tem que entender esse momento. Eu entendi isso, sabe, naquela hora eu falei assim, Senhor, quando eu sair, Senhor, eu quero voltar com a minha vitória, baseado nessa palavra. Olha, mano, foi 2h30 e o velhinho com fome, eu com fome meio-dia, passou de meio-dia, eu fico nervoso, e eu tô ali, mas eu não, rapaz, eu acabo assim, Senhor Marcelo, o senhor não se importa? Eu falei, não, tá tranquilo. Mas estava no diante do pai mesmo, e eu fiquei ali, mano, por conta de 2h30, eu peguei uns 3 ou 4 ali, na verdade foram 5. Mas peguei 5 naquele local, falei assim, rapaz, que ponto de pregação chamado Betânia, eu não sabia que isso aqui seria tão bom para isso, com arzinho condicionado, nego sentando, reclamando de você pregando e falando, mas numa vibe boa, numa vibe inteligente, sabe, conduzir a pessoa, porque quando a gente tem uma mente renovada, a gente tem essa vida de Deus em nós, você não faz esforço para falar essas coisas não, isso vai ser naturalmente, e é o que Deus quer para mim e para você. Então quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque disse Deus falou, Deus determinou, Deus liberou uma palavra. Então eu tenho que estar de olho, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar, dessa palavra, o que eu preciso é dessa palavra. Eu desafio a qualquer um, eu quero te dizer isso, a Bíblia diz que uns plantam, outros regam,
mas quem dá o crescimento é Deus. Você não se ancora, não esteja ancorado no pastor, em fulano, em beltrano. Lógico que você precisamos uns dos outros, mas não fique ancorado em ninguém. O que você precisa é de ter vida com Deus, vida na palavra, eu e você. Isso vai fazer a diferença. É isso que faz a diferença, não é ninguém. Não é porque eu frequento isso, vou ali, estou no lugar, faço isso, faço... Não adianta, você pode fazer tudo isso e deve até fazer. Mas não se escore nisso, porque o que vai determinar vai ser a palavra que flui em você, a palavra que alcança a sua mente, a palavra que faz com que a sua mente não seja tragada, e a gente vai ver isso aqui na prática. Então, foi pelas suas palavras que tudo veio a existir. Sem elas, ou seja, as palavras, você nem estaria aqui e vivo. Tiago observa, né? Ele observa, Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que Ele fez. Eu sustento essa ideia. A gente olha, a gente precisa de ver, quando a gente olha o universo, a gente olha tudo que foi criado por Deus, a gente vê as maravilhas de Deus, mas eu quero te apresentar nessa noite aqui a maior maravilha de Deus criada nessa terra. Olha para o seu lado. Lindo. Tinha um beijinho do gordo, como eu sou gordo, do magro. Cara, é sério isso. Para pensar nisso. Você pode apresentar as coisas mais lindas desse universo, mas você que está sentado aqui, aí que está aí na sua cadeirinha, nós que estamos aqui às vezes cheio de encrenca, mas em nome de Jesus, sabe, cheio de coisinhas, a gente tem que começar a jogar essas coisinhas fora, sabe, em nome de Jesus é uma nova construção, cara. Mano, a minha vibe é outra, eu estou querendo outro, cara, eu não quero saber disso não, cara, eu não quero ficar te escutando ninguém, eu não quero não, é para escutar, é para a gente intervir e fazer alguma coisa, e ficar só, cara, a gente tem que mudar isso. Então isso é a maior criação. Então Tiago 1,18, a Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. Guarda isso para você. Sabe, a palavra de Deus gera vida, cria fé, produz mudanças, sabe, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, infunde esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante o futuro eterno. A palavra. Quando eu tenho essa palavra, eu não estou mais de bobeira, eu não estou mais, vou ficar agora vítima, eu não vou agora ficar esperando alguém lá fazer, não, eu já tenho Deus, eu tenho relacionamento com Deus, o Deus da palavra, o Deus que todos os dias quer falar comigo, que quer estreitar relacionamento comigo. Então quando eu leio, quando eu tenho acesso à palavra, essa palavra que está junto de ti, a gente entende isso, Romanos fala sobre isso, a gente vê isso, Jó fala isso, que a palavra era melhor do que o pão de cada dia. Olha só, Jó lá no Antigo Testamento, Paulo vem e fala sobre isso. Olha que reflexão tremenda. Esta é a palavra da fé que pregamos, que está junto de ti. Ó, Paulo fala sobre isso. Jó lá atrás já falava que a palavra era melhor do que o pão de cada dia. A palavra, porque ele sabia que a palavra é vida. Então o que nos interessa é vida. Vida com propósito. Mas como eu posso ter acesso a isso se eu não tiver vida? Como eu vou construir? O que eu vou construir? Cara, dá até medo dessa construção, se eu não estiver vivo, se eu não tiver essa palavra viva dentro de mim. Então, podemos viver sem a palavra, não podemos viver sem a palavra de Deus. Devemos considerá-la tão essencial para nossas vidas como a comida. Sabe? Jó disse, né? Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23, 12. Você pode anotar para você. Mas por que Jó? Por isso que Jó era bem sucedido, bem resolvido. Sabe? Porque ele entendia que por mais que tudo que ele tivesse acesso, que tudo que ele pudesse acessar, ele sabia que a maior importância, a razão do sucesso dele era porque ele tinha uma palavra, ele tinha prazer em obedecer. Sabe? As experiências que ele teve na vida dele, tudo que ele passou, quando a gente começa a ler, a gente começa a entender,
e em todo o tempo, a ponto de ele saber que Deus deu, Deus podia tirar. Deus podia fazer tudo isso, como ele também entendia que Deus deu, podia tirar e podia novamente dar de volta. Sabe? Então isso é saúde, isso é uma mente saudável, isso é uma mente alcançada, é uma mente que se permite a fluidez da palavra, o poder da palavra. João 8,31: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Né? Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes que eu quero falar rapidamente para a gente sair. Então, na prática, na vida cotidiana, eu preciso então de ter 3 momentos, porque eu estou falando aqui de absorver, de ter a palavra, e a gente vai ver aqui rapidamente. Primeiro, devo aceitar sua autoridade. Eu tenho que começar a observar dentro disso, ter essa ótica. Sabe, a Bíblia deve se tornar o critério definitivo, definitivo para a minha vida. A bússola na qual confio para saber a direção. O conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias, e o parâmetro que eu utilizo para avaliar todas as coisas. Eu preciso então de ter esse princípio da autoridade, de observar isso, a autoridade da palavra. Quantas pessoas não estão nem aí para isso, falam que nada, isso aí começa, sabe? Então, entre eu ficar com Bíblia realmente amarelada no capô do meu carro, ou capô não, como é que é? No painel do carro, chega a ficar amarelada a folha, já até tem gente que bota assim e tal, né? Não adianta ter Bíblia amarelada no painel do carro. O negócio é escrever na tábua do coração, é tê-la no coração. Ou seja, esse coração aqui que se fala é a mente saudável. Porque a Bíblia diz que em Provérbios 4:23, uma coisa que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, está dizendo, tira a palavra coração e põe mente. Olha só, é da mente, porque todas as nossas atitudes, ela primeiro passa na mente, a gente pensa, a gente deseja, a gente, sabe, faz uma avaliação, a gente comenta, enfim, aí depois a gente vai e acaba fazendo. Então, se eu quero ter hoje viver uma nova construção, sabe, nos meus relacionamentos, começando dentro da minha casa, com a minha parentela, no seu local de trabalho, sabe, no seu local de lazer, na igreja, seja onde for, sabe, eu preciso de entender que eu preciso de ter essa tranquilidade, de saber que eu tenho que guardar o meu coração, porque dele procede coração pensante. Eu preciso de ter essa noção. Mas como é que eu trato com isso? Quando eu recebo, quando eu tenho essa palavra e quando eu entro nesse princípio que a gente acabou de falar aqui agora aqui. O princípio, devo aceitar a sua autoridade como sendo a regra. Por quê? A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Por quê? Muitos de nossos problemas, para pensar comigo, ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Eu pensei porque fulano, eu pensei, porque eu... e a gente vai ver alguns aqui, por exemplo, aqui, critérios duvidosos. Todos estão fazendo isso. Mas a gente sempre fez aqui, a tradição, foi sempre assim. Então, se é sempre assim, você não vai abrir espaço para o novo. Você não vai se permitir, porque a sua mente não o deixará, porque a sua mente está bloqueada, a sua mente está dependente completamente de uma tradição, ou seja, porque todo mundo, por um critério duvidoso, um critério que não permite que a palavra renovadora chegue e faça algo novo dentro de você e dentro de mim. Porque todo mundo faz, olha só, todo mundo, sempre fizemos assim, tradição, razão, isso pareceu lógico, a gente faz continha e tal, as coisas de Deus ela foge, as coisas de Deus, lógico, tem que ter coerência, mas as coisas de Deus trabalham, Deus ele pode justamente em cima de uma coisa que a gente está esperando, pensando que ele vem por ali, ele vem de uma outra maneira, você está pensando que vem por barulho, por isso, por aquilo, ele vem do silêncio. Deus tem a sua lógica, é dele, não é a nossa. E a gente age muito por isso, a gente começa a somar e faz projeções, planeja muitas coisas e toma atitudes. Aí quando a gente não dá em nada, a gente ainda nem para pensar o que é Deus de errado. Simples, faltou a bússola, faltou a orientação, faltou essa intimidade para Deus chegar para mim e para você, porque Deus quer isso, Ele vai falar, você não faça isso. Ainda que todo mundo está dizendo que vai ser um grande negócio, um bom negócio, mas eu tenho uma direção de Deus, eu tenho intimidade com Deus,
e eu não vou ficar usando esse critério, eu não vou tomar qualquer atitude, eu não vou dar qualquer resposta, porque todo mundo dá, todo mundo fala, é comum. Não, eu vou começar a me projetar de forma diferente, porque o ambiente agora passa a ser outro, a minha intimidade agora me favorece nas minhas decisões, porque eu não vou tomá-las simplesmente porque eu achei baseado em critérios duvidosos. Pareceu-me a coisa correta. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado neste mundo. Precisamos de um critério perfeito, aquele que não falha, aquele que não vai te deixar na mão. Qual o critério? Da palavra, orientação da palavra, ir na palavra. Se a palavra está dizendo para você fazer, pode fazer. Eu não preciso nem de entender, basta obedecer. Se eu obedeço, ainda que não entendendo, eu terei o resultado, porque quem está por detrás de tudo isso, no comando de tudo isso, é Deus. Então não é minha vontade. A gente, na lição passada aí, né, o tanque cheio, né? Estou com vontade de orar, estou com vontade de ler a Bíblia. Ore assim mesmo, tem que ser muito ruim mesmo, bravo. Hoje eu não quero ler a Bíblia, não. Leia a Bíblia. Eu brinco com o pessoal assim, quer tomar um cafezinho, quer comer um negocinho, pastor? Eu não, eu sou ruim, eu vou comer mesmo. Eu sempre estou renovando fazendo isso para mostrar que a gente pode, em Deus. Há uma decisão forte, e eu não preciso de estar com vontade de ler, estar com vontade de orar. Hoje eu não estou com vontade de orar. Isso não existe, cara. Não dá para isso. A gente tem que jogar isso fora. Eu orei, não senti nada, eu não preciso sentir nada, não. Olha. Glória a Deus. Entende? A gente fica na emoção, achando que tem que piar. Não vai rolar nada disso, mano. Sabe, a gente está orando, está falando com o pai está ouvindo, daqui a pouco o pai responde, o pai, ele é soberano, ele usa da maneira que ele quiser, e a gente vai ver. Eu que não posso perder isso, porque eu preciso desse critério verdadeiro, esse critério infalível, esse critério perfeito, que nunca nos leva à direção errada. Somente a palavra de Deus supre essas necessidades. Provérbio 35, rapidamente aí. Salomão nos leva, só para a gente ler aqui, joga aí, DJ, Provérbios 35. Salomão nos lembra que a cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Paulo explica que tudo nas Escrituras é a palavra de Deus. Tudo é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver, segundo Timóteo 3,16. Olha só, a gente vê lá atrás, já falando sobre essa palavra, que a gente precisa de ter um olhar, é confiável, a palavra verdadeira, esse é o critério que eu tenho que me utilizar, esse é o critério infalível. Vou passar aqui agora vamos passar o scanner aqui, a palavra, se a palavra... Se não tiver nenhum nada, maravilha. Se detectar alguma coisa estranha, porque não tem aprovação na palavra. E se não tem aprovação na palavra, não tem vida. Vai ter choro, vai ter dor, vai ter dificuldades, vai ter arranhões, decepções, prejuízos, de todas as ordens, financeiro, isso, aquilo, relacional, tudo. Mas se tiver na palavra, pode ter certeza que nós teremos garantia, porque a fonte é confiável. Então, eu preciso de ter, olha o poder dessa palavra, olha o cuidado que eu preciso ter. Segundo, devo assimilar sua verdade. Atos capítulo 24, 14, né? Rapidamente aí, porque a gente está correndo um pouquinho por causa do horário, precisamos adotar a declaração de Paulo como sua afirmação de fé pessoal. Paulo, na sua fala aqui, ele comenta algo assim, tremendo aqui, porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei, Paulo falando lá, no momento que ele estava sendo julgado ali, ele estava trazendo, ele estava aqui, ele estava colocando ali, diante de, estejam de acordo, coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Ele honrou, ele entendia. Se está dentro, se está na marca, se está na palavra, se está na direção, eu permaneço, eu creio nisso. Paulo está falando sobre isso. Então eu tenho que ter um olhar mais diferenciado. Se eu quero esse ano, na minha vida, começar um processo de projeção, de novas construções, irmãos,
eu preciso de olhar para a palavra com um olhar diferente. Eu preciso de acessá-la de uma forma diferente. Eu preciso de assimilar. Então, quando eu anotei isso aqui, assimilar, olha só, não basta acreditar na Bíblia. Devo preencher, guarda isso para você, preencher minha mente com ela, de forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade. Podemos recebê-la, lê-la, pesquisá-la, relembrá-la e refletir sobre ela. Assimilar, ou seja, se você for ver numa tradução, converter-se em substância. Olha só, própria. O exemplo, nosso corpo assimila parte dos alimentos ingeridos. Sim ou não? Eu preciso. A palavra viva, essa palavra viva, ela precisa também de se projetar dentro de mim assim. A gente estava comentando lá, antes do culto aqui, estava falando, por exemplo, a gente tem um remédio, toma um remédio, vai fazer um exame de sangue, alguns exames, o médico, normalmente ali no laboratório, pergunta assim, o senhor faz uso de alguma medicação contínua? Quem é que já está ligado nisso? Por que pergunta? Porque já faz parte do teu organismo, porque faz parte da sua vida, está dentro de você, vai ter uma influência dentro de você. O exame pode acusar, se ele não souber que existe aquele medicamento, pode confundir o médico que vai avaliar para poder. Então ele precisa dessa avaliação, ele precisa dessa informação. Essa palavra, ela precisa de fazer isso. Eu preciso de assimilar, ou seja, a minha vida, a minha existência como templo do Espírito Santo, eu preciso de assimilar essa palavra dentro de mim. Não é só tê-la como entendimento, só acreditar, achar, buscar, amém, temos que fazer tudo isso, mas eu tenho que assimilar, eu tenho que, permitir que essa palavra realmente, ela possa fazer isso. Nosso corpo assimila parte dos alimentos ingeridos, então, só que a palavra eu preciso de reter, de guardar. Guardei a tua palavra para não pecar. Mas olha só, guardar. Esse guardar não é só deixar um cantinho no painel do carro, lá dentro da estante. Não, é guardar no sentido de tê-la acesso, tê-la em mim, a ponto de qualquer atitude eu consultá-la. É esse guardar que está se falando aqui, de aplicação. Guardar no sentido de aplicar, de fazer uso, bom uso dela. Amém? Terceiro e último, devo aplicar seus princípios. Olha aí, E aí a gente encerra dizendo isso aqui então nessa noite. Podemos receber, ler, pesquisar, etc, né? Podemos fazer, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Olha, praticante. Essa palavra sugere Tiago 1, 21 e 22, que a gente rapidamente, deixa aí de dia, só para a gente poder, que a gente já está fechando, depois com mais 2 versículos. Essa palavra assim, de nos tornar praticantes. Essa palavra praticante significa alguém que exerce esse movimento, que está nesse movimento, não é alguém que vai fazer, alguém que de vez em quando faz, mas alguém que atua, que é atuante todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não tem como viver sem essa palavra de vida. Essa palavra que o Senhor nos falou, essa palavra que vos tenho dito, palavra de vida. Sabe, não tem como, irmãos. Se eu quero viver, eu preciso dessa palavra de vida todos os dias da minha vida. Por isso que a gente quer encorajar, a gente vai trazer aí alguma coisa aí para te encorajar, ninguém vai ficar te vigiando não, para você aumentar o seu tempo de intimidade nesse sentido da palavra. Não porque o pastor falou, não porque sugeriu, deu só a direção, mas para a gente entrar nessa caminhada aí, de investir um tempo maior na palavra, eu e você. E a nossa vida vai mudar, porque ela muda, não tem como ser a mesma mais. As construções mudarão. A nossa visão vai mudar. Então, para fechar, praticante da palavra, Tiago 1, 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade,
acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha só. Então, eu tenho que ser humilde, eu tenho que estar atento à fala. Hoje eu escuto muita gente falando que eles querem os toques, né? Querem ouvir, como eu brinco aqui, isso é carinhosamente, para quem não me conhece, esse cara deve ser maluco aí, o cara viajando, que é palavra alienígena, teologia, né, de Marte. Pô, já tem seminário em Marte, tem, cara, já tem tudo. E aí o pessoal fica... Jesus estava falando uma fala tão simples de vida, os caras estavam derretendo, achando que aquela fala, imagina. Então hoje, nessas falas, tem muita fala para massagear, sabe, para dizer para você que você não pode continuar assim e não denuncia o pecado. Ninguém tem que amarrotar ninguém pelo causa do pecado, não. A gente tem que tratar essas coisas, mas a gente, à luz da palavra, tem que saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, o que é dele e o que não é dele. Amém, queridos? Não dá para a gente, não dá para negociar. Papai não negocia com o pecado. A palavra não abriga pecado. Aí é que está. Então eu preciso de ter isso. Aí Tiago, ele coloca então hoje, a simplicidade, parece que a gente tem que ter um discurso, como eu brinco, né, alienígena, para poder inflamar a grande massa. Pô, e você não consegue escutar o cara que vai, nós vai para o céu, irmão, nós vai, e aí a gente não considera, porque diz que o irmãozinho é burro, não sabe falar. Não vai nessa não. Esteja atento, quem tem ouvidos, ouça. A gente tem que estar ligado, tem que estar atento à fala, às falas. Opa, se vem de Deus, é de Deus, é base bíblica, essa eu quero. Essa é a melhor palavra. Eu tenho que entender isso. Eu não posso confundir a melhor palavra com o estilo de pregações, com o estilo de cada pregador. Cada um tem seu estilo, cada um tem a sua maneira de destrinchar isso aí. Eu tenho que ter ouvidos para ouvir. Para fechar então, 22. Tornai-vos, pois, praticantes. Então há uma palavra de ordem para mim, para você, hoje, dizendo assim para mim, hoje, agora, no presente, tornai-vos hoje, vocês. Eu e você, nós, praticantes dessa palavra, custe o que custar. E aí a gente vê que é essa parte, que é a parte cruel, né? Por quê? Porque Satanás, ele trabalha, né? Olha só, então, esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás combate com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente a EBD, ao grupo, a consagração, as células, ele não se importa. Ele até dá força, vai. Hoje tem célula, hein? Hoje tem consagração, tenda de oração, ele não se importa. Ele dá maior força. Desde que você não pratique a palavra. Cara, isso aqui mexe com a gente, isso aqui derrete a gente, bota a gente numa situação. Então, ele não se importa que você frequente tudo isso, né? Contanto que não faça nada com o que aprendeu. Mateus 7, 24 diz que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Construiu. Se você quer uma nova construção, uma construção saudável, forte, fortalecida, firme, que alegra o coração de Deus, que abençoa pessoas, você e você temos que nos tornar praticantes. Amém? Amém? E o último versículo, João 13, 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Vamos ficar de pé? Então, fica esse desafio para mim e para você nessa noite. É só praticar. Você pode fazer isso todos os dias, na sua casa, começando na sua pegada, na sua administração pessoal. Você não precisa da igreja para fazer isso, porque você é a igreja que precisa de estar como estamos aqui, sim, mas você é a igreja, aonde você estiver, aonde você for, lembre-se disso, você é o que tem essa palavra, você é aquele que Deus alcançou para alcançar. Então, se eu tenho essa verdade em mim, vivo essa verdade, eu não teria outra coisa para dar às pessoas a não ser a verdade.
E aí fica fácil. As pessoas vão se apaixonar, vão querer conhecer o Cristo, vão perguntar assim, onde é que é a tua igreja? Onde é que é a tua célula? E você vai levar, em nome de Jesus. Amém, queridos?